Bom dia, amados irmãos. O pastor Rubens, ele me incumbiu na responsabilidade de trazer o estudo da palavra do Senhor nesta manhã, dando assim continuidade à lição que tem como tema a revelação de Deus. E nós vamos neste momento fazer uma breve recapitulação daquilo que já foi ensinado, como o tema aí fala acerca da revelação de Deus. Nós já vimos nos domingos anteriores acerca da revelação geral, que nós aprendemos e foi exposto que Deus, na sua revelação geral, Ele usa os seguintes meios pelos quais Ele se revela, que é a natureza, a providência divina para a humanidade, como as estações frutíferas, chuvas e sol. E também a natureza moral do homem. Esta é o primeiro ponto da lição que fala acerca da revelação geral. E também, domingo passado, nós vimos acerca da revelação especial. Que a revelação especial ela é suficiente para a salvação do homem pecador, e esta revelação especial ela se dá de duas formas: através do seu Filho Jesus e através da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à lição que o terceiro tópico fala sobre a existência de Deus. Mas antes nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E os irmãos assim acompanharão a leitura do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 21 ao 28, que nos diz assim a palavra de Deus: Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, louvado Senhor para todo sempre seja o teu santo nome. Nós te rendemos graças, te louvamos pelo dom da vida que tu nos concedes, porque nós fomos criados para exaltar e glorificar teu santo nome, Senhor. E tu nos chamaste com a santa vocação em Cristo Jesus, nos dando, ó Deus, o pleno conhecimento da pessoa bendita do nosso Criador, ao olharmos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor, desvenda cada vez mais os nossos olhos, para que possamos, ó Deus, te conhecer cada vez mais, Senhor. E cada vez mais
que o conhecemos, ó Deus, nós possamos diminuir, porque Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus que sustenta todas as coisas com o Teu poder. Portanto, Senhor, nós Te agradecemos e que Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e fale aquilo, ó Deus, que for necessário aos nossos corações. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, como os irmãos têm em mãos aí, quem não tem uma revista ou não tem uma folhazinha, depois que nós chegamos lá, que nos situamos aqui na Igreja das Malvindas novamente, nós que viemos no Novo Cruzeiro, pode sentar ao lado de algum irmão ou irmã que está próximo, para assim poder acompanhar assim o que está também na nossa revista. Então o ponto 3 nos fala sobre a existência de Deus. E o autor começa com uma pergunta: como saber que Deus realmente existe? O autor aqui, amados irmãos, da lição, ele vai mostrar pelo menos 3 fortes argumentos sobre essa grande verdade. E eu creio que o autor foi sábio no sentido de colocar pelo menos 3, porque não são apenas 3, há muitos argumentos que nós poderíamos aqui colocar diante, mostrando, não é, a existência de Deus. E ele vai mostrar 3 argumentos. O primeiro deles é o seguinte: todas as pessoas têm uma intuição da existência de um ser superior que é Deus. Segundo, há o testemunho das Escrituras. E terceiro, percebemos através das coisas, todas as coisas que foram criadas. Então, pegando aqui o raciocínio do autor desta lição, nós vamos ver esses 3 argumentos que ele coloca aqui para nós discutirmos e aprendermos um pouco mais acerca da existência de Deus. O primeiro deles, ele vai falar sobre a intuição humana. E os irmãos podem acompanhar, eu gosto de ler uma parte e depois fazer as aplicações, certo? Então vejam só, está na revista aí. Em todos os povos do mundo, as pessoas, mesmo as mais céticas, têm noção de que existe um ser superior, que exerce alguma influência sobre elas. O apóstolo Paulo, falando sobre os descrentes, disse que eles tinham conhecimento de Deus, mas não o honravam como Deus, nem demonstravam nenhuma gratidão. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porque aquilo que Deus pode conhecer, Deus assim o manifestou a eles, até os seus atributos, invisíveis, podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, em outro trecho da Escritura, o segundo parágrafo, o autor coloca o seguinte: em outro trecho das Escrituras, lemos que somente uma pessoa insensata pode dizer que Deus não existe. Está lá no Salmo 53, versículo 1, Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Ou seja, só um louco é que diz que Deus não existe. Não existe um ser superior, criador de tudo e de todos. E ele faz uma afirmação aqui, o autor, interessante. É aqui onde nós vamos parar aqui um pouco, para nós meditarmos um pouco. Ele diz: qualquer pessoa com um mínimo de sensatez afirma que existe um Deus, ainda que não tenha conhecimento do Deus verdadeiro. Então vamos discutir aqui um pouco e ver nas Escrituras esta afirmação aqui que o autor
da lição, ele coloca: qualquer pessoa com um mínimo de sensatez afirma que existe um Deus, ainda que não tenha conhecimento do Deus verdadeiro. E aí, o que é que os irmãos acham? Esta afirmação procede ou não procede? Então, amados irmãos, vejam só, eu tenho plena convicção de que o Criador, ele nos dá muitas evidências da sua existência. Ao contrário de muitos, nós não podemos provar ou tentar provar a existência de Deus em um laboratório, como muitos tentam provar. Por que isso? Um ser transcendente, como é Deus, não pode ser compreendido pela ciência. Deus transcende o nosso entendimento. Por mais sábio que seja a criatura aqui na terra, pela sabedoria que Deus tem lhe concedido, ele não pode provar ou tentar provar a existência de Deus, um Deus transcendente, em um laboratório, como muitos na ciência tentam provar. E eu lendo um dos artigos interessantes acerca da existência de Deus, conta que certa vez dois cientistas, um cristão e outro não cristão, estavam trabalhando juntos num laboratório, e este cristão ateu, nós vamos chegar lá, chegou para o cientista cristão e fez uma pergunta para ele. E ele disse: você é um cristão, você adora o seu Deus, então nós somos cientistas, então você me prove que o seu Deus existe aqui dentro do laboratório, aí eu vou crer verdadeiramente se você me provar aqui dentro do laboratório. Então aquele cientista cristão, com muita sabedoria, chegou e disse para o seu amigo lá, que era cientista também: então vamos fazer o seguinte, você me pediu para que eu provasse o Deus pelo qual eu adoro, que é o nosso Criador, que fez todas as coisas. Você quer que eu prove que Ele existe aqui através da ciência, do nosso conhecimento. Mas eu vou lhe pedir uma coisa. Então vamos fazer o seguinte: se você me provar que Ele não existe aqui dentro do laboratório, talvez eu vá tentar provar que Ele existe. Então me prove primeiramente que Ele não existe, e talvez, ou nunca eu vou tentar provar que Deus existe, a existência de Deus apenas aqui dentro do laboratório. Então, amados irmãos, vejam só, alguém já disse o seguinte: para compreender um gênio, somente outro gênio. Para compreender Deus, em toda a sua essência, somente o próprio Deus. Mas Deus, o nosso Criador, Ele se manifestou de uma forma tal que todo homem, ele é indesculpável diante de Deus. Então o autor vai mostrar aqui que através da intuição humana, todos os seres humanos, eles têm convicção que existe um ser, um Criador, uma mente sábia que criou todas as coisas. E eu quero ligar a intuição humana também à nossa consciência. Há um texto que eu quero que os irmãos abram aí, suas Bíblias. Abram comigo aí em Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 15. Que diz assim: Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente
acusando-se ou defendendo-se. Mas, pastor, o que é que tem a ver aqui a intuição humana? Eu quero falar sobre também a consciência humana. O apóstolo Paulo aqui, nós sabemos que foi um dos mais eruditos do seu tempo, que escreveu vários livros, ou mais livros do Novo Testamento. Ele afirma aqui que os pagãos que não tinham ouvido de Deus ou da sua lei mostravam o quê? A obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. Então, amados irmãos, Paulo afirma aqui que estes pagãos que nunca tinham ouvido a de Deus, homens que nunca aprenderam um padrão moral, mas tinham um senso comum do que era certo e do que era errado. Eu pergunto aos irmãos, todo ser humano, ele tem um senso comum do que é certo e do que é errado ou não? Embora não tenham poder para praticar aquilo que é certo ou deixar o que é errado? Tem ou não? Tem. Aí eu pergunto, quem foi que testificou isso nos seus corações? Pessoas muitas vezes ignorantes, que nunca aprenderam nada, nunca foram educadas, mas no fundo, dentro deles ou delas, elas têm o que? Essa noção do que é certo e do que é errado. Quem foi que lhes ensinou? A sua própria consciência. Diz, ou tem uma noção daquilo que é certo ou do que é errado. E o que é a nossa consciência? Como podemos definir consciência? Podemos definir a consciência como a faculdade ou poder humano de aprovar ou condenar suas ações numa base moral. Então, meus amados irmãos, eu pergunto, você pegue um índio, está lá na sua tribo, com seus povos, eles têm as suas leis lá ou não? Eles têm a noção do que é certo e do que é errado? Eles têm. Mesmo tendo algumas, que muitas vezes são erradas. Como Paulo diz, acusando-se ou defendendo-se, mas em meio a essas leis, sempre vai ter algo que é certo. Eu pergunto, amados irmãos, tantas pessoas que não foram instruídas, talvez nunca foram educadas, essas pessoas sabem que é errado roubar ou não? Sabem ou não? Sabem o que é errado matar ou não? E tantas outras coisas. Todas as pessoas sabem ou têm noção do certo e do errado, porque a sua própria consciência fala isso para ele ou para ela. Então, amados irmãos, onde é que eu quero chegar? Se todas as pessoas pagãs, que nunca alguém chegou e falou do Evangelho, todas essas pessoas, essas pessoas, têm essa noção, esse senso comum do que é certo e do que é errado. A sua consciência informa que existe uma lei. E se existe uma lei, existe o quê? Um legislador. E quem é este legislador? Deus. Tem tantas pessoas, que eu nunca vi alguém dizer que queria morrer e ir para o inferno. Alguém já viu? Mas por que as pessoas têm medo de ir para o inferno? Porque elas têm medo de receber o que? O dia, a condenação eterna.
Ou seja, todas as pessoas sabem que um dia vai existir um dia de quê? De prestação das contas de tudo aquilo que nós praticamos aqui, de bom ou de ruim. Então, você já viu alguém dizer que quer ir para o inferno? E por que as pessoas dizem que não querem ir para o inferno? Porque elas têm a consciência de que o quê? Um dia haverá o dia da prestação de contas, o dia do juízo final. Mas talvez tem pessoas aí que nunca ouviram do Evangelho, mas tem isso na sua própria consciência. Quem foi que ensinou e testificou isto para elas? A sua própria consciência. Porque elas têm consciência de quê? Daquilo que deixam de fazer. Como disse o apóstolo Paulo. Aquilo que nós sabemos que é para fazer, muitas vezes nós não fazemos o que é o bem. E sim o mal que nós não devemos fazer, este sim nós praticamos. Então, amados irmãos, vejam só, a consciência humana testifica com todo ser humano que existe um Deus criador, um Deus que um dia vai julgar os céus e a terra. Embora exista aquele ateu, não é? Que afirma da não existência de Deus, no fundo, ele sabe que existe Deus. Ele é o mais crente que existe, que Deus existe. Sabe por quê? Porque ele vai tentar provar uma coisa que ele nunca vai conseguir. É tentar negar o quê? A existência de Deus. Então, vejam só. Por isso, amados irmãos, que todos os seres humanos têm a consciência que existe um Deus que governa, que reina. Por isso que há muitos deuses criados pela imaginação humana. Lá no passado, a Bíblia diz, lá no Egito, havia muitos deuses, como nós vemos. Depois vem os deuses do panteão grego. Depois vem os deuses do panteão romano. E ainda hoje, por exemplo, na Índia, se você estudar, né, a cultura lá da Índia, são milhões de deuses que eles ainda adoram. Por isso, amados irmãos, que Calvino afirmou com certa sabedoria, ele disse que a mente do homem é uma fábrica de ídolos. Ele crê na existência de um ser superior. Enquanto ele não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, ele cria na sua mente. Imagina esse Deus como é, faz uma imagem de escultura ou outra forma e passa a adorá-lo como bem entende. Você vê um índio, está lá dentro da sua tribo. Ele está adorando uma divindade, mas de forma errada. Ele adora o sol, adora a criação. O que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1. Adoram mais a criatura do que o seu Criador. Então, ele está adorando alguma coisa. Sabem por quê, amados irmãos? Porque Deus criou o homem para ser um adorador. O homem é um adorador nato. Ele adora alguma coisa. Deus criou o homem para adorar ao seu Criador. Mas o homem, depois, lá da queda dos nossos pais Adão e Eva, sua mente, o entendimento acerca de Deus, das gerações seguintes, foram que não entenderam, não tem mais comunhão, ou não entendem mais, não tem mais comunhão com esse Deus. É preciso que Deus vá ao encontro deles, para que eles possam voltar a adorar
né? Assim como Deus o criou na sua origem. Então, amados irmãos, todo ser humano, ele adora algo. Você olha para um ateu, ele tenta negar a existência de Deus, porque ele se acha o quê? Sábio, capaz de tentar negar a Deus. Então ele está adorando a quem? A ele próprio. Mas o homem, ele é um adorador nato. Ele tem consciência de que existe um ser superior, e ele assim é um adorador nato. Então, amados irmãos, a Bíblia diz de deuses que são fabricados pela própria mão do homem, e o homem faz um Deus com as suas próprias mãos, se prostra diante dele. Mas, diante de todos estes deuses, o texto que nós lemos lá em Atos, se os irmãos observarem, Paulo está onde? Lá em Atenas. Paulo entra no aerópago ali em Atenas, onde havia só filósofos, homens da sabedoria da época. Tinha vários altares. E ainda em meio a esses altares, tinha lá ao Deus desconhecido. E pela sabedoria que Deus dá a Paulo, Paulo aproveita aquela oportunidade e diz: olha, acerca deste Deus desconhecido, que vocês adoram sem conhecer, é que eu estou falando. Então vejam só, amados irmãos, Deus, Ele se revela para a sua criação, de uma forma que o quê? Todos são indesculpáveis. Ninguém pode negar a existência de Deus, pela sua consciência, a intuição que há dentro de cada o quê? Ser humano. E aqui, o autor aí, ele faz uma narrativa aí acerca de Isaac Newton, né? Ele diz o seguinte: a fim de provar a existência de Deus, está na revista, Isaac Newton montou um mini sistema solar com tudo em funcionamento, planetas girando em suas órbitas e etc., para mostrar aos seus amigos. Quando eles entraram na sala, ficaram espantados e perguntaram: quem fez isso? A Isaac Newton vai responder o seguinte: ninguém. Aí responderam: mas como? Tem que ter havido alguém, disseram eles. E então Isaac Newton vai responder o seguinte: ele então disse: é engraçado, para um simples objeto, como vocês afirmaram ter havido alguém criador, como pode dizer que o universo é obra do acaso? Amados irmãos, o homem, o pecado, acabou com o ser humano, em certo sentido, de deixar de glorificar o quê? O seu Criador. Eu achei interessante aqui essa ilustração e a sabedoria dada por Deus a esse cientista aqui de fazer, né? Montar todo o sistema lá solar. E quando eles entraram, quem foi que fez isso? Ele disse: não foi ninguém não. Ele disse: como? Tem que ter alguém que fez. Ele disse: é interessante, vocês, essa simples amostra que eu fiz aqui do sistema solar, vocês afirmam ter alguém que criou. E como é que todo este vasto universo foi obra do acaso? Amados irmãos, uma coisa é interessante: queiram negar de todas as formas a existência de Deus, mas está escrito que Deus é e sempre foi o sustentador, o criador de todas as coisas.
Eu quero que os irmãos abram outro texto. Abram comigo, por favor, lá em Isaías 40, para mostrar a grandeza de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 12 ao versículo 15. E depois o versículo 25 e o 26, do mesmo capítulo. Isaías 40, versículo 12 e o versículo 15. Ele diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Olha só, aqui nossa irmã Dilene estava falando aí, a inversão que fizeram. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha só, eis que todas as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. E agora o versículo 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Olha só. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, olha só, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Amados irmãos, Isaías aqui está falando da grandeza de Deus. E Deus, falando ao profeta Isaías, traz à memória, nossa memória, algumas verdades maravilhosas. Outro cientista, Albert Einstein, ele afirmou uma frase no seu diário, uma frase interessante. Ele disse o seguinte: o universo não pode ser explicado se negarmos a existência de Deus. O universo não pode ser explicado se negarmos a existência de Deus. Esta frase foi encontrada em um dos diários de Albert Einstein. Aí, amados irmãos, vejam só, pense comigo. A ciência diz que este universo, ele é vasto. Ele é o quê? Insondável para nós. Só para nós entendermos um pouco. Que segundo os cientistas, possui mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E isto não surgiu espontaneamente. Não veio de uma explosão cósmica. Por quê? A desordem não pode gerar a ordem. A própria ciência afirma que o universo, ela tem o quê? Tem leis. O universo tem ordem. O universo tem harmonia. Por exemplo, se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Tem uma ordem, tem uma harmonia. Se a Lua não estivesse exatamente onde está, não haveria o quê? O fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as praias, elas estariam o quê? Cheias de lixo
e a vida seria impossível. Ou seja, mostrando que a própria criação há leis. E quem é que governa? Quem instituiu essas leis? O Criador. O texto aqui é claro, amados irmãos. Todas as coisas foram criadas. Tem um Criador. Já pensou aqui, o texto diz, né? Quando ele diz aqui, ó, quem mediu todas as águas? Já pensou os oceanos? Ele mede as águas com uma concha na sua mão. Isso é o quê? Só um ser divino. Se você perguntar a um cientista quantas estrelas tem no sistema solar, o que é que eles vão dizer? Inúmeras. Não se pode contar. Mas o texto aqui está dizendo que Deus criou essas estrelas, todas elas bem contadas, as quais ainda Ele chama pelo seu nome, por Ele ser o quê? Grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Todas o que lhe obedecem. Então, amados irmãos, não há como negar a existência de Deus. Todo ser humano, por mais ignorante que seja, por mais pagão que seja, dentro dele ou dentro dela, ela tem a consciência que existe um ser superior, criador de todas as coisas. Como eu falei, embora ela esteja adorando, criou um Deus falso, imaginou na sua mente e está adorando. Está adorando uma divindade. Porque o homem foi feito para adorar. E enquanto ele não tem o conhecimento verdadeiro desse Deus maravilhoso, ele vai adorar qualquer divindade. Porque ele crê que existe uma divindade superior. Enquanto Deus não vem falar com ele por intermédio da sua palavra, ele vai se tornar um ignorante acerca de Deus. Mas no fundo, ele crê na existência de um Deus, um ser, um Criador superior. E o outro argumento aqui, que o autor nos mostra, é a evidência nas Escrituras. Como é, amados irmãos, que nós podemos provar Deus nas Escrituras? Primeiramente, as Escrituras, elas não foram escritas para tentar provar a existência de Deus. Não. A Escritura testifica que existe um Criador. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? Já aí está tentando provar a sua existência? Não. Está o quê? Afirmando, testificando que existe um ser criador. E é interessante, amados irmãos, a Bíblia é uma coisa que nós temos em mãos, amados irmãos, e muitas vezes nós não valorizamos. O homem por si só, ele não poderia escrever este livro. Você sabia disso? Porque este livro é de autoria divina. Mas pastor, não foram homens que escreveram esse livro? Foi. Mas homens o quê? Inspirados pelo Espírito Santo. O homem por si só, jamais ele teria condição de escrever este livro por si só, por livre e espontânea vontade. Sabem por quê? Porque este livro, há coisas que o homem por si só, jamais ele escreveria. Mas Deus pegou homens, inspirou e deixou escrito para nós termos o conhecimento verdadeiro do nosso Criador. Mas pastor, dê um exemplo de como esse livro, se o homem quisesse mesmo escrever, não escreveria as coisas contidas nele. Vou dar um exemplo. Você acha que o homem no pecado, ele escreveria que Deus abomina o pecado
e aquele que está vivendo na prática do pecado? Escreveria? Ele não escreveria. Mas Deus ressuscitou espiritualmente homens que estão em pecados, ou estavam em pecados, lhes deu o novo nascimento, inspirou para que eles pudessem escrever o quê? Toda a vontade de Deus para o ser humano ter um conhecimento acerca do verdadeiro Deus. E, amados irmãos, a Bíblia foi escrita para nós termos o conhecimento verdadeiro de Deus. Mas a Bíblia não é suficiente para conhecermos Deus em toda a sua essência. Mas o necessário para que o conheçamos está aqui nas Escrituras. Porque a Bíblia não seria suficiente para o quê? Explicar Deus em toda a sua essência. Porque Deus é ilimitado. Mas o que Ele deixou escrito aqui, por intermédio de homens inspirados pelo seu Santo Espírito, é o suficiente para nós conhecermos esse Deus verdadeiro. E nós, amados irmãos, pelo que está escrito aqui, como diz o apóstolo Pedro, né? Escrevendo em uma das suas epístolas, há muitas coisas que são de difícil compreensão, que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, escreveu, de nós entendermos. Aqueles que Deus já lhes concedeu o novo nascimento, lhes deu o Espírito Santo para ensinar todas as coisas. Nós temos dificuldades. Imagine todo o ser, toda a essência de Deus. Mas o que tem escrito aqui, ou está escrito, é suficiente para que o homem conheça esse Deus único e verdadeiro e passe a adorá-lo conforme a vontade de Deus. Se você olhar para as Escrituras também, você olha para as Escrituras, mostra toda a história do homem. Todas as profecias foram cumpridas. Você olha para a vida de Jesus, que veio mostrar quem é Deus. Você olha para a vida de Jesus após ser ressuscitado e agora está à destra de Deus. Como é que um homem por si só poderia escrever um livro como este? E tudo está se cumprindo conforme está escrito. É certo que há muitas coisas encobertas, como diz Deuteronômio 29, e nós não temos capacidade de entender, nem vamos entender, mas o que tem escrito, ou está escrito, é suficiente para que eu e você, pecadores que somos, conhecermos este verdadeiro Deus através das Escrituras. Eu lembro que, vou abrir um parênteses aqui, e pela graça de Deus, quando Deus me chamou para o Evangelho, é como se diz, você quando é novo convertido, é aquela fome, né, de você comer a Bíblia, né, está lendo, relendo, né. E eu, quando tinha um comércio lá no centro, eu na hora, quando, assim, meio-dia, mais ou menos, eu não perdia tempo, era lendo a Bíblia. Aí certa vez meu pai chegou para mim, ele chegou, mas rapaz, você está lendo esse livro de novo? Eu digo, estou, papai. Rapaz, os crentes fizeram uma lavagem cerebral em você, não foi? Aí eu disse, não, papai. Aí ele disse, isso aí foi escrito por homens, rapaz. Eu disse, e eu creio que foi escrito por homens. Como é que você crê no negócio que foi escrito por homens? Aí eu disse, papai, eu vou fazer uma pergunta ao Senhor. Finalmente, o Senhor crê em quê? Ele disse, eu só creio em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Eu disse, graças a Deus que o Senhor ainda só crê nisso. Mas eu vou fazer uma pergunta ao Senhor. E como foi que o Senhor veio saber que existia Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo? Ele disse, pela Bíblia. Aí eu disse, mas o Senhor não está falando que foi escrito por homens? Olha a ignorância.
Então, meus amados irmãos, é assim. Eu e você, eu mesmo, eu era assim. Eu não tinha o costume de ler a Bíblia. Eu não conhecia as Escrituras. Eu vou abrir aqui um parênteses e vou dizer, eu tinha ódio de crente. Eu odiava crente. Mas quando Deus me chamou, eu não pude resistir. E um culto na casa do meu tio Inácio, lá no Presidente Médici, foi o quê? 20 e poucos anos já, né? Ele já tinha me convidado 3 vezes para ir num culto de evangelismo. Quem estava pregando a palavra era o pastor Manuel. Ele me chamou, Inácio é meu tio, disse, vamos lá, é muito bom o estudo bíblico. Quero um negócio com crente. Você está nessa, Inácio? Eu não vou nessa, não. Foi indo. Mas no dia quando Deus chama, não tem quem resista. Eu tinha um comércio no centro, e neste dia, o comércio sempre tinha aquele momento de pico. Era de 7 da manhã às 9, de 11 horas até meio-dia, de 3 horas da tarde até 6 horas, e de 7 horas até 9, porque lá era 24 horas, e de 10 horas até meia-noite. Mas nesse dia, de meio-dia até 7 horas da noite, eu negociava com frutas, eu vendia um coco verde. E eu precisando de pagar as contas, eu querendo apurar, e amanhã eu tenho compromisso, e eu vendi, passei a tarde, entrou a noite, eu vendi um coco verde. E quando eu menos espero, chega meu irmão, num carro, ei, Inácio está chamando lá, porque tem um culto dos crentes lá. Ele disse que você fosse. Eu já estava com tanta raiva, por não ter apurado dinheiro. Eu disse, sabe de uma coisa? Vamos fechar. Fechei, coloquei as grades. Eu vou para esse negócio de crente logo, porque vai acabar. Para acabar de estar me convidando para esse negócio de crente. Aí quando cheguei lá, a gente fica todo acanhado, né? Aí eu nunca esqueci. A primeira mensagem foi lá em João 3, mostrando a necessidade de nascer de novo. E eu caladinho ali, você fica tímido, né? Você está convicto que está errado. Eu disse, mas eu não vou dizer nada agora não. Mas só foi uma vez. E graças a Deus, vai perdurar por toda a eternidade. É assim, amados irmãos, Deus chama o pecador. E quando Deus nos mostra verdades na Bíblia, nós não podemos resistir. Porque a Bíblia diz, agindo eu, quem me impedirá? Quem é que pode? Então são coisas que nós devemos agradecer a Deus como igreja. De Deus ter o quê? Se revelado a mim e a você, mostrando a sua grandeza, o seu amor, mostrando a nossa cegueira, a nossa incredulidade e tantas outras coisas que nós andávamos nelas. Então, amados irmãos, é isto. As Escrituras, elas testificam que existe um Deus, e esse Deus é um Deus amoroso. Esse Deus não é um Deus vingativo como muitos falam. Nós estamos ainda vivendo dias, Deus está dando oportunidade ao pecador para que ele os que assim o conheça, se volte para ele e se torne um verdadeiro adorador desse Deus. E o autor vai mostrar também através do quê? Da natureza, da sua criação. Os textos que tem aí, amados irmãos, vejam só, Salmo 19:1, está na revista. Salmo 19:1, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia o quê? A obra das suas mãos. Ninguém é indesculpável. Enfatizando que através da criação, toda a obra de Deus, ela é o quê? Anunciada. Atos 14:17 mostra aí também. Mais uma vez, Paulo, agora juntamente com Barnabé, fala da natureza como prova
da existência de Deus, dizendo que Deus não deixou ficar sem o quê? Testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. O ser humano tem desculpa? Que ele pode falar alguma coisa de Deus, dizendo que Deus não é bom, não lançou chuva, não deu estações frutíferas, tem um alimento aí para nós nos alimentarmos e tantas outras coisas boas que Deus deixou para o homem? Não pode. E Romanos 1,20, diz, Paulo discorre sobre essas coisas criadas e a falta de gratidão do homem a Deus. Diz que a natureza e a divindade de Deus são percebidas claramente por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, por isso, toda a humanidade não tem nenhuma desculpa em dizer que nunca tiveram prova alguma da existência de Deus. Todos. E eu quero que os irmãos abram um texto, eu achei interessante, eu estava vendo aqui, pesquisando. Abram o livro de Jó. Jó, capítulo 12. O versículo 7 ao versículo 9. Olha só. Mas pergunta agora as alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, ela tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabem que a mão do Senhor fez tudo isto? Se você for decorrer aqui, Deus vai mostrar o Deus Criador de todas as coisas. Pergunte todas as alimárias, a todo tipo de aves, répteis e quadrúpedes. Perguntem a elas, quem criou? Se elas não me glorificam lá na terra. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele se faz conhecer pela intuição humana, pela consciência humana, através das Escrituras, da natureza. Mas, em último lugar, nós vamos ver o quarto tópico aí para nós concluirmos. O autor vai mostrar, vou ler aqui, vou ler esse palavrão que tem aí não, cognoscibilidade de Deus, não é? Ou seja, a possibilidade de se conhecer a Deus. Então, o autor diz o seguinte, podemos dizer que Deus se revelou aos homens de maneira o quê? Progressiva. Quando uma pessoa entende a primeira revelação de Deus através da natureza, ela está dando o primeiro passo em direção a Deus. No entanto, isso não é o bastante. Ela precisa dar o segundo passo, que é acreditar na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus, ela estará bem perto de dar o último e definitivo passo para a sua salvação, que é crer em Jesus Cristo, o ponto máximo da revelação de Deus, como único mediador entre Deus e os homens. O entendimento na primeira revelação de Deus, assim como crer na palavra, provém da graça de Deus e do seu Santo Espírito. Lemos em Romanos 1,19 que Deus quis se revelar por meio da criação. E em Mateus 11,27, Jesus nos diz que é através de sua pessoa que Deus é revelado ao homem. Deus não quis que somente a natureza o revelasse, pois o homem poderia interpretar erroneamente essa revelação, adorando a criatura em vez do Criador. Portanto, precisamos das Escrituras para interpretar corretamente a revelação geral, pois é somente através da palavra de Deus que alcançamos o verdadeiro conhecimento de sua pessoa. Apesar das Escrituras nos revelarem Deus, sem o terceiro passo, nunca teremos um conhecimento pleno de sua pessoa. Isso acontece porque somos seres limitados e pecadores, enquanto Deus é ilimitado e santo. Foi exatamente por isso que a revelação máxima de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados e mostrar-nos
o quê? O Pai. Então, amados irmãos, louvado seja Deus, porque Deus, Ele tem se revelado a nós, pela nossa consciência, pelas coisas que foram criadas, pelas Escrituras e principalmente por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalizo dizendo o seguinte: um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Você pode ter o primeiro, consciência, a natureza, mas se não tiver das Escrituras e de Jesus Cristo, de nada vai aproveitar. Por quê? O conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as nossas necessidades. Porque é pela graça de Deus que Deus nos faz o quê? Ou nos torna conhecido a Ele. Por isso que Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Olha só, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, olha só, e saber que eu sou Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada quando nós temos o conhecimento verdadeiro dele. Glorie-se nisto, não na sua sabedoria, não na sua força, não na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu faço misericórdia, eu exerço juízo, eu exerço justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada quando nós conhecemos Ele verdadeiramente. E nos dias atuais, a igreja tem perdido o senso de majestade e sublimidade do glorioso Deus das Escrituras. Devemos, amados irmãos, continuar conhecendo mais e mais. Prossigamos, diz o profeta, em conhecer cada vez mais o Senhor. Crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro. E com certeza, Deus continuará fazendo, como sempre tem feito, proezas no meio da vida do seu povo. Então, esta é a ministração que eu trouxe para os irmãos nesta manhã e que compartilhamos até o momento. A afirmação de Agostinho, que ele disse que há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido quando ele verdadeiramente tem um encontro com Deus, e só Deus há de preencher o vazio que se encontra na alma deste homem. Por quê? Aí dizia Tomás de Aquino também, dizia que porque Deus é a causa primária sem ser causado. Ele é. Como eu falei, as Escrituras não tentam provar a existência de Deus, elas testificam que Deus é o nosso Criador e que Ele governa todas as coisas com o seu poder.